Olá, caros amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a Camprime Connected, o podcast oficial da Camprime Solution. E hoje, pessoal, eu quero trazer 3 temas super importantes. Hoje vai ser um bate-papo um pouco diferente, um treinamento, né? Para a gente aí abrir o nosso mindset, para a gente ter o poder do feedback, né? Então, pessoal, antes, vão lá, curte, comente, compartilhe, né? Ajude aí o nosso canal a crescer. Mas antes, pessoal, solta a vinheta. Bom, pessoal, meu nome é Wellington Vieira e hoje eu gostaria de trazer 3 assuntos, 3 temas super importantes. Você que está começando na sua carreira, na área de manutenção ou qualquer área, né, da indústria, em qualquer ramo, né? E eu trouxe 3 temas que podem ajudar a você a ter sucesso na sua vida, né, profissional, como eu também já tive. Então, eu aprendi 3 temas durante a minha carreira, né, na área de preditiva, como eu disse, eu já tenho mais de 10 anos, né, de manutenção, já passei por diversos segmentos, indústrias, né? Já viajei aí por diversos estados, cidades do nosso Brasil, e com isso eu fui aprendendo, né, como lidar, como se comportar, porque a maioria das vezes o comportamento que nos trava, que não deixa a gente, né, ter uma promoção, que a gente não consiga evoluir, né, na nossa empresa, e a pessoa fica estagnada, e isso gera um pouco de ansiedade, gera um pouco de desanimar, né? A pessoa fica não tem mais aquele prazer de fazer, né, o que gosta, já começa a colocar em xeque se realmente é isso que eu estou fazendo, né? E já começa a ver os processos, os procedimentos, as pessoas com outros olhos, né? Porque a pessoa ela já está estagnada, ela já está, vamos dizer assim, não está fluindo como ela gostaria. Mas muitas das vezes é o próprio comportamento da pessoa, né, que não deixa ela evoluir. Então, eu vou trazer aqui 3 temas bacanas. O primeiro tema é o poder do feedback, né? A gente precisa ter esse feedback constante, né? A gente precisa ter esse feedback tanto da nossa liderança, né? Quanto até dos nossos amigos, familiares. A gente precisa buscar esse feedback, né? Para a gente saber, é uma direção, é um rumo, saber se a gente está indo bem ou não. Isso é totalmente diferente de bajulação. Muitas pessoas podem entender que quando você busca um feedback, quando você pede alguém para dar um feedback, as pessoas acham que isso é bajulação negativo. Bajulação é totalmente diferente. Isso aí é um outro assunto. Feedback é para ver o quanto você está sendo, né, eficaz na sua rotina. Muitos gestores costumam trazer o feedback, né, constante, e tal, mas tem muitos gestores que não traz esse feedback. Então você precisa buscar esse feedback. O segundo ponto, nós vamos aprofundar o mindset. O que é o mindset? É o seu pensamento, né? É o seu comportamento, como que você pensa, né? Qual é o seu pensamento em questão de seu mindset, ele está travado, né? O seu mindset, ele tá desenvolvido. Você consegue enxergar como você enxergava lá quando você entrou, né? Então nós vamos tratar esse mindset, nós vamos aprender a se comportar de uma forma que a gente consiga abrir, né, esses pensamentos, né? E o outro ponto eu gostaria de trazer, o terceiro tema é, o teorema do ovo, né? Isso vai trazer um pouquinho, juntando o feedback, juntando com o mindset,
como que eu vou trabalhar isso, né? Como que eu vou desenvolver? E tem um teorema. Isso tudo, pessoal, eu trago de livros, né? Livros, eu trago de cursos que eu realizei, né? Então, e no final, né, desse conselho, vamos dizer assim, né, dessa recomendação, eu vou disponibilizar o slide completo, né, com esses três temas: o poder do feedback, né, mindset e o teorema do ovo frito. No final desse vídeo, pessoal, eu vou explicar como que você possa conseguir esse slide, né, esse, esse guia, né, para você aí ajudar no seu dia a dia. Então, vamos aprofundar o nosso primeiro tema, o poder do feedback. Pessoal, esse poder do feedback, né, eu trouxe de um livro, né? Preciso saber se estou indo bem, né? É de Richard William, né? Vou deixar a foto aqui, vai aparecer a foto do livro. Quem queira comprar, né, e ler esse livro é muito bom, ele ajuda muito você a se direcionar, né, em frente de vários propósitos na sua vida, não só um propósito profissional, mas um propósito também pessoal, que ele trata muito nisso sobre o livro, né? No livro ele trata muito sobre isso, como você ter esse feedback tanto da sua vida pessoal quanto na vida profissional. Então, pessoal, trazendo isso aí, o poder do feedback, né? Como eu disse, muitos gestores não não estão preparados ou também não, devido à correria, eles não aplicam o feedback. E isso é muito importante, pessoal. Muito importante a questão do feedback, tanto para a nossa vida profissional, como eu disse, quanto para a nossa vida pessoal, para a gente ter um rumo, saber para onde estamos indo, se estamos indo bem, se é isso mesmo, se estamos, né, de acordo com os nossos propósitos. Então, esse livro, ele traz uma referência muito bacana. Imagina você, né? Imagina assim a gente, vou colocar um exemplo, uma analogia. Imagine um balde vazio. E esse balde, ele apresenta pequenos furos, né? E esses furos, né, tem duas origens, vamos dizer assim, né? Esse furo, ele vem pela origem interna, né, que é os nossos defeitos, né? Os nossos defeitos, os nossos paradigmas, né? Esses furos internos vêm da gente, né? Nós mesmos. E tem o segundo furo é a parte externa. Aí já envolve os pais, né? Já envolve os amigos, já envolve a família, já envolve os chefes, né? Os nossos líderes, os nossos gestores, e também envolve os nossos colegas de trabalho, né? Imagina eu tentar encher esse balde com água com esses furos, tanto interno, sou eu mesmo, quanto externo, que é esses vários itens que afetam, né, esse furo, né, como eu disse. Então, pessoal, que a gente, né, o que pode ser feito? Se a gente encher esse balde, vai perder essa água. Imagina você pega um balde aí na sua casa, enche de furos maiores ou menores e enche ele com água. Obviamente que a água vai se escoar. Então, existem comportamentos que provam isso, que mostram isso, quando a pessoa já está, né, com o balde perdendo essa água, que já está desanimado, que já está cabisbaixo, porque, né, tanto furos, né, que já tem nesse balde, que não adianta mais a gente conversar com essa pessoa, que encher esse balde com água, que a pessoa vai se alegrar. E isso dá sinais, tá? Esse comportamento que indicam o balde vazio, ele dá sinal, né? Primeiro ele começa pelo o baixo nível de produção e desempenho. Tudo começa aquele cara que ele fazia tudo, né? Chegava no cliente, aquele técnico que desenrolava, batia no peito, eu faço, deixa comigo, eu tenho o maior prazer de fazer. E do nada ele começa a ficar de lado,
né? Falar, não, deixa que outras pessoas façam, eu não quero me envolver, tá bom assim. E até mesmo em questão na família, né? A pessoa alegre, a pessoa, né, que está brincando com todo mundo, né? E de repente, do nada, ele perde esse interesse, né? Esse baixo nível de desempenho é característico de um balde vazio. E não adianta mais eu encher de água. O outro comportamento é a dificuldade de relacionamento. Antes a pessoa tinha um relacionamento muito bom na empresa, tinha um relacionamento muito bom na sociedade, e de repente ele quer se afastar. Ele se afasta, né? Não quer mais se envolver com as pessoas, acha que as pessoas é o grande problema. Então, isso é a dificuldade, isso é um dos, né, fatores que mostram que o balde está perdendo água, está vazio. Pouca iniciativa, isso é notório, né? A pessoa ela chega, ela tem a pessoa ela tem aquela iniciativa, ela quer fazer, ela quer desenvolver, mas com o tempo ela começa a perder essa iniciativa, né? Começa a desanimar de tudo. Não, eu não vou tomar a frente de mais nada. Faz assim, tá bom desse jeito, para mim tá ótimo. É porque já não tem mais interesse, né? E o outro é a linguagem corporal. Esse é extraordinário. Quando você percebe aquela pessoa cheia de energia, aquela pessoa que está ali, né? Tá ali para fazer o que deve, colabora, e do nada essa pessoa começa a ter uma linguagem corporal negativa, cabisbaixa, não dá mais aquele sorriso, o semblante fechado, né? Má respostas, não tem paciência para responder. Então é isso, é esgotamento, né? E tá enchendo de água naquele balde ali, os furos estão aumentando e não consegue manter nenhum nível básico, né? Então a pessoa começa a ter essa linguagem corporal. E mas existe, pessoal, mas existem métodos para isso. Existem métodos para a gente tapar esses furos, né? Para gente desenvolver as pessoas, existe esse método. Se você perceber, né, ou você perceber alguém que está com esses critérios, né, com desenvolvimento baixo, né, a linguagem corporal mostrando que o furo já está do balde dele já está enorme, ele está perdendo muita água, ele está desanimado ali. Existem métodos e até mesmo você, né? A gente se conhece, a gente sabe quando a gente está esgotado emocionalmente, a gente sabe, né, o quanto de furo a gente tem, né? Como eu disse, a base, a nossa base, tem dois tipos de furo, o interno e o externo, né? Então a gente sabe quando não está legal, né? Então a gente também consegue, né, trazer esse método, né, que vai ajudar. Primeira coisa que nós vamos trazer, né, para tapar esse furo, desenvolvimento da maturidade emocional, né? Julgamento jamais. A gente precisa entender, né? Tanto você que está sofrendo com isso, você precisa entender, mas por que eu estou assim? Por que esse furo está aumentando, né? Por que eu não era assim no passado? Pô, eu era uma pessoa extrovertida, poxa, eu era animado, eu estava ali para o que der e vier, e agora eu estou assim. O que está acontecendo? Eu preciso entender, eu preciso desenvolver essa maturidade. E o outro é dar feedback de qualidade, né? Se você, isso aí já é mais a pessoa que perceba que a outra já não está legal. Então, dá um feedback, você que é amigo, né? Viu lá o seu colega de trabalho ou seu amigo pessoal, você percebeu todos esses comportamentos negativos na pessoa, dá um feedback, não procure saber o que está acontecendo, mas você já sabe que tem alguma coisa de errado. Então comece com um feedback positivo. Pô, cara, vamos lá, você não era assim. Faça comparações do passado que você tem aquela visão boa dele com o que está acontecendo agora. E talvez ele não esteja enxergando a forma que ele está. O balde dele tem tanto furo, está vazando tanta água,
que ele não consegue perceber. Então, dê um feedback de qualidade, né? Como disse, não é bajulação, né? Dê um feedback de qualidade, fala para ele, pô, você é uma pessoa bacana, pô, lembra aquela ideia que você deu? Lembra daquele comportamento? Pô, traga isso vivo para ele, que ele vai começar a abrir o mindset, e senão vamos começar lá na frente. Então, elogiar e reconhecer, isso é importantíssimo, importantíssimo. Isso serve até para a vida pessoal, né? Você que é casado, você que tem família, poxa, se o seu parceiro, se o seu familiar faz alguma coisa simples, simples, pegou essa caneca, poxa, tá suja aqui, a pessoa lavou, guardou, cara, pô, parabéns, pô, obrigado, você lavou, eu esqueci, né? Isso é reconhecer, né? Talvez muitas das vezes também não é, também como eu disse, bajular é diferente de feedback. Né? Mas, pô, o cara fez algo bacana, que não tá ali no escopo dele, que não tá ali naquela rotina dele, o cara foi e fez, cara, que custa? Fala assim, pô, bacana, cara, que não seja para outras pessoas, mas seja para ele, direto, fala, pô, bacana, hein? Gostei do que você fez, cara, muito bacana, eu vou trazer como exemplo para mim. Cara, olha que bacana isso, imagina. Agora imagina o seu chefe te elogiar, né? Imagina isso virar uma rotina se você ser elogiado na frente de todos. Que esse que é o propósito do líder, né? O líder, o quê? Ele elogia, reconhece na frente de todo mundo e aos bastidores e aos panos ele corrige, né? Sem ninguém precisa saber, né, do que está sendo corrigido. Esse é o papel do líder, né? E isso também nos cabe a trazer no dia a dia. Elogie, reconheça. Isso não vai te deixar mais inferior, menos inferior. Pelo contrário, você está reconhecendo uma pessoa, a pessoa vai começar a te admirar. Fala, caraca, bacana, né? Fulano de tal lá, poxa, me reconhece as coisas que eu faço, bacana, poxa, bacana isso. Isso traz a proximidade, isso aumenta, isso tapa furo, isso vai tapando os furos dos baldes, aquelas origens interna e externa vão sumindo. O furo vai se tampando, o balde vai enchendo de novo e aquela pessoa volta a ser, né, como era antes, aquela pessoa animada, né, a pessoa que está ali produtiva. Então isso é bacana, né, elogiar e reconhecer. E comemorar as realizações. Pessoal, a gente, ser humano, muitas das vezes, a gente não comemora as nossas realizações, né? Acha que, por exemplo, eu fiz algo bacana, eu fiz um curso. Por exemplo, vou dar um exemplo claro por mim. Eu fiz um curso, terminei esse curso e, ao invés de comemorar essa realização, eu fico, não, preciso de mais, não tá bom. Sabe, eu sempre me coloco para baixo. Isso é um furo interno. Isso é um furo interno. Isso é uma coisa nossa mesmo. Então a gente precisa tampar esse furo interno. E como é que tampa? Qualquer realização, mesmo que seja simples, reconheça, comemora, traga pessoas ao seu que é muito íntimo a você, traga também para comemorar. Nós somos seres humanos, a gente vivemos de conquistas. Isso é bom, é satisfatório. Isso tampa esse buraco, esse furo. Qualquer coisa, não estou dizendo, eu falei curso, mas pode ser qualquer coisa. Poxa, eu comecei a caminhar. Poxa, comemore. Olha, você está elevando a sua saúde. Ah, comecei a falar, a estudar idiomas. Comemore, olha que bacana. Ah, eu comecei a ajudar o próximo. Olha que interessante. Ah, eu comecei a fazer uma nova atividade, né? Enfim, comemore. Sempre é bom comemorar, porque você tapa esses furos internos, né? Você acaba melhorando cada dia mais. E outras, isso aqui já é um pouquinho mais para os líderes, né? Ou até mesmo para você também, né? O pessoal é delegar o poder e tomar decisões, né? Como assim? Trazendo para os líderes, né? Você está cheio de tarefas, você está ali. Poxa, por que você não traz para você, por que você não delega aquela atividade com uma pessoa que é extremamente capacitada? Vou dar um exemplo claro, vou trazer um exemplo claro do nosso dia a dia em casa.
Eu sou casado. Então, eu estou ali atarefado, fazendo atividades domésticas, cozinhando, lavando louça. Poxa, e minha esposa, ela é muito boa em questão de cozinhar. Por que você não traz ela perto de você? Poxa, me ajuda. Delega o poder, né, a ela. Delega a função a ela, que vai ser prazeroso para os dois. Primeiro, ela sabe cozinhar. Você delegou uma tarefa, você já deu aquela aliviada na tarefa que você tinha, e os dois trabalham em conjunto, né? E assim é do lado profissional, né? Os dois tomam decisões juntos, né? Então, delegue, se está tarefado, poxa, pede ajuda, né? Poxa, e se você reconhecer uma pessoa que saiba fazer aquela atividade muito melhor que você, chama aquela pessoa, já cria conexão, né? Aí os dois vão tomar aí a decisão dessa atividade, né? Então, pessoal, esse é o poder do feedback. Olha só que bacana como é que envolve o feedback. Não é só eu escolher uma data e conversar com a pessoa. Não, o feedback envolve muita coisa. E você trazendo esses métodos, você consegue ir tampando os furos do balde, tanto interno quanto externo. Você consegue, você começa a desenvolver como pessoa. O seu comportamento, o seu mindset começa a desenvolver, né? Você começa a abrir a mente, né? O pensamento, que esse que é o mindset. Esse é o próximo tema que eu vou trazer. E conectando com o que eu falei com o feedback, vou trazer o segundo tema, mindset, né? Mindset é a forma como a gente pensa, né? Isso define muito o nosso comportamento. Existe assim dois tipos de mindset, né? Existe um mindset, um pensamento fixo, aquele que a pessoa fala assim, ó, eu sou assim, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Isso não existe, pessoal. A gente está numa era que a gente precisa desenvolver. A gente, né, precisa buscar, né, sabedoria, né? A gente precisa conectar com as pessoas. Então, se você tem esse mindset fixo, igual como eu escutava muito, né, os meus avós, ele é assim e pronto, acabou, e é desse jeito, né, ele tem aqui, ó, e vai. Não, pessoal, hoje, nos dias de hoje, né, para você se tornar associado ao feedback, o mindset, ele consegue desenvolver muito, né? Então, se você não precisa ter esse mindset fixo, né? Isso ajuda muito o comportamento, isso me ajudou muito, né? Me ajudou muito no comportamento quando eu iniciei na manutenção, né? Comecei a trabalhar com os meus 22 anos, carteira assinada, mas eu já trabalhava antes, né, de freelances, e sempre via, eu não entendia como as pessoas, né, falavam, e sempre eu achava que tudo era esporro. As pessoas me ajudavam, né, falava comigo, eu achava que era tudo esporro, levava tudo pro coração, tudo pro pessoal. E eu fui crescendo, eu fui entrando na área da indústria, e isso foi cada vez mais crescendo, né? Tudo eu achava que era esporro. Até que eu comecei a observar um líder, né, um líder que trabalhava na produção, e eu comecei a observar ele, né, o jeito que ele tratava as pessoas. Era um jeito um pouco rústico, mas era um jeito que ajudava as pessoas. E as pessoas, ele falava com as pessoas daquele jeito, né, empoderado, daquele jeito rústico, né? As pessoas acatavam aquilo ali bem e se davam bem. Eu comecei a observar, eu falei, poxa, tem alguma coisa aí, né? Porque para mim, o jeito que ele fala, tudo acha dando esporro. Então, para mim, já, não, já levo para o lado negativo. Eu comecei a aprender. E com isso, quando eu comecei a observar, eu via que ele fazia isso para desenvolver as pessoas, né? É claro que ele falava com educação, mas um jeito bem com pressão, bem com emoção ali, bem com, né, bem vivo o jeito que ele falava. E as pessoas acatavam isso, e eu achava que não, que isso, olha só, o louco, né?
Como é que ele pode falar isso com as pessoas? Mas depois eu comecei a entender que o jeito que ele fala com as pessoas, ele via crescimento, ele via potencial. E as pessoas começavam a abrir o mindset, começavam a desenvolver o mindset. Aí eu comecei e falei, não, opa, peraí, já comecei a tirar o lado emocional, né, nada levava para o coração, e comecei a colocar em prática o que ele falava. Poxa, aí com o tempo, sucesso, com o tempo eu comecei a observar, falei, caramba, já não via mais aquela pessoa rústico, eu falei, não, eu já vi aquela pessoa como um desenvolvedor de pessoas, né? Olha que bacana. Então, muitas das vezes, eu quero dizer o seguinte com isso, muitas das vezes, você que está numa posição, né, vamos trazer assim para o lado da indústria agora, a posição de liderado. Muitas vezes você chega para um líder seu e ele te trata de uma forma, com educação, é claro, mas uma forma meio que assim, dura, né? E você não entende, você leva para o coração isso. Isso aí precisa desenvolver um pouco mais seu mindset, porque muitas das vezes procura entender para o outro lado, procura buscar pelo outro lado. Ele quer te ajudar, então você precisa abrir o seu mindset, né? Você precisa não culpar ele, você precisa falar, não, cara, se ele está falando dessa forma, tem alguma coisa que dá para agregar, né? Tem alguma coisa que dá para eu trazer para mim, né? E eu preciso desenvolver, né? Muitas das vezes as pessoas entram numa empresa, né, com mindset ali fixo, tá bom. Aí já entra num outro lado que é acomodar, acomodismo. Mas o mindset da pessoa fica tão fixo, tão travado, que ela não consegue desenvolver na empresa. Passa anos, né? E chega pessoas novas e desenvolve na frente dela, e ela fica indignada, já começa a ter furos aí no balde dela, já fica indignada como, por que eu estou aqui há 10 anos, 20 anos e eu não consigo uma promoção, e o cara chegou agora e conseguiu uma promoção que eu tanto queria. O que está acontecendo? Muitas das vezes é isso, é o seu mindset. Tudo você leva pelo pessoal, né? Talvez ali você não tem um feedback, talvez o seu balde ali já está cheio de furo, você já está com o comportamento lá embaixo, está saturado, né? Você precisa avaliar o que está acontecendo com você, né? Você junta os dois, o feedback, né, e a questão do mindset. E pelo outro lado, você tem o mindset de crescimento, aquela pessoa que, não, eu não aceito, o que eu falar para ela, ela acata aquilo ali como lei e começa a colocar em prática. Isso é desenvolver, né? Sempre está em busca de crescimento, sempre está em busca de algo novo. Eu quero desenvolver, né? Ele compartilha boas práticas. Isso que é legal da pessoa que tem um mindset de crescimento. Se eu adquirir uma boa prática, eu quero que outras pessoas também adquiram essa boa prática, essa pessoa também desenvolva. Você passando o que você aprendeu de novo, aquela pessoa não vai pegar o seu lugar, pelo contrário. Você está num nível tão elevado que você quer ensinar outras pessoas. Isso traz admiração para você. Isso traz também desenvolvimento na sua carreira, né? Então é isso, pessoal. A gente precisa, né, associar o poder do feedback, né, com o mindset. A gente precisa a todo momento abrir o nosso entendimento, né? Exemplos claros, quando eu ia num cliente, né, fazer lá as minhas medições de fazer a minha preditiva, né, cuidar dos ativos, eu encontrava alguns técnicos, tanto da empresa que eu trabalhava, quanto outros técnicos do cliente. E muitas das vezes, eles sentavam para conversar, para almoçar, e era só reclamação. Era só reclamação, reclama daqui, reclama dali, olha só isso aqui. E muitas das vezes eu parava e ouvia, absorvia aquilo ali de uma forma de não multiplicar negativamente, mas de uma forma de entender por que aquela pessoa vive reclamando
daquela situação. Procurando entender, eu fazia uma pergunta: o que você está fazendo para mudar essa situação? Pronto. Acabava ali a conversa, a pessoa achava que eu era um bajulador, que eu estava defendendo a empresa. Aí eu explicava, falei, não, calma, não é isso, não é isso. Se você não está contente aonde você está, se você não está mais desenvolvendo, mas o que será que está acontecendo? Será que é com você ou será que é com a empresa? É claro, pessoal, não estou defendendo nenhuma empresa, não estou defendendo ninguém. Tem os dois lados. Hoje no mercado existem dois lados da moeda. Tem empresas que são, vamos dizer assim, ruins de trabalhar? Ok. Precisa desenvolver mais? Precisa entender mais o processo de pessoas? Ok, precisa. Tem pessoas no mercado que só está ali para enganar, só está ali para atrapalhar? Tem. Mas tem pessoas, e tem empresas sérias, e tem pessoas também muito sérias, que acabam caindo nessa armadilha, né? Então eu perguntava para a pessoa, o que, que você está fazendo para melhorar essa situação? Ficava aquele silêncio, mas aí eu entendia que ela ficou um pouco, né, retraída, porque eu perguntei isso. Eu falava assim, cara, você já tentou ver pelo outro lado, né? Você já tentou buscar crescimento, mudar seu mindset? Você já tentou, né, buscar mais desenvolvimento, buscar feedback, né? Você já tentou fazer isso? Ah, não, não tentei. Então, vamos tentar, vamos fazer isso. Cara, se não está me agradando esse cenário, quem tem que mudar sou eu. Eu não posso esperar cair do céu, eu não posso esperar. Eu que tenho que mostrar, né, o meu desenvolvimento, eu que tenho que mostrar a minha capacidade. Ah, mas as pessoas estão vendo. Infelizmente, não é assim que acontece. Não é assim. Você precisa, como eu disse, não é bajular, é você ter o seu mindset aberto, você precisa buscar crescimento, você precisa buscar beber da fonte, como dizia um gerente nosso, beber da fonte, você precisa desenvolver, você precisa buscar crescimento. Cara, se hoje não tá bom, olha só como é que. Olha o desenvolvimento. Se hoje não tá bom só dessa forma, amanhã eu vou mudar, não vai ser dessa forma, não. Né? Aí você começa a ter os seus furos internos tapados, aí você começa a buscar feedback, busca feedback da sua liderança. Poxa, o que eu preciso fazer? Eu quero. Com isso, você buscando esse feedback, já vai ter uma mudança extraordinária na sua vida. Porque a liderança já vai começar a perceber que você é um cara diferente dos outros, que você quer desenvolver. E a melhor coisa que tem assim no mercado é um líder esperar do seu liderado buscar conhecimento. Buscar conhecimento, eu quero crescer. Poxa, é bacana, porque isso espelha o propósito do líder. Ele está ali para motivar a pessoa, ele está ali para ajudar, para desenvolver, para crescer com a pessoa. E quando a pessoa absorve isso e muda o seu mindset e começa a crescer, poxa, é muito satisfatório. E a pessoa só tem a decolar e vai embora. E vai embora a pessoa. E outra coisa, não ter medo. O novo, geralmente, ele traz esse medo, né? Ele traz esse. Você não sabe. Você está acostumado com aquele cenário. Se você for para o cenário novo, você não sabe quais são os riscos, né? Quais são ali o caminho a seguir. Então, automaticamente, o novo, ele gera desconforto, ele gera medo, ele gera, até no começo, insatisfação. Mas você, como tem um mindset de crescimento, desenvolvimento, você com esse novo, você começa a buscar coisas ali, a desenvolver coisas, a desenvolver habilidades, a desenvolver crescimento. Essa é a diferença de uma pessoa que tem um mindset fixo e um mindset de desenvolvimento, de crescimento. Ele está preparado para tudo. E tudo que ele absorve é para o crescimento dele. Ele nunca fica estagnado, ele nunca para. Esse, pessoal, é o que eu gostaria de trazer em questão de o poder do feedback e o mindset fixo e o mindset de desenvolvimento ou crescimento. Se você juntar essas duas ferramentas, acabou.
Você é um excelente profissional, tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Você vai dar um salto. E eu busco isso sempre. Eu sempre busco isso, eu aprendi isso. Então, eu sempre estou buscando isso, né? Sempre estou buscando o desenvolvimento, entendendo por que eu estou assim, por que eu era antes de uma forma e hoje eu estou dessa forma. Qual o furo que está aumentando, interno ou externo? Como tratar? Então tem que ser assim, pessoal. Para a gente finalizar, agora eu trouxe o terceiro tema, que é a teoria do ovo frito no prato. Mas o Wellington, que trem é esse? Está na hora do almoço? Não, pessoal, eu vou explicar muito bem. O poder do feedback, a gente aprendeu a tapar os furos internos, que somos nós mesmos, externos, os fatores externos, né? Com isso, a gente tendo o poder do feedback, tapando esses furos, desenvolvendo, a gente entra no mindset. A gente sai do mindset fixo e entra no mindset de desenvolvimento. E agora, aplicando essas duas técnicas, com a teoria do ovo frito no prato, isso aí já vai alavancar muito mais ainda o seu desenvolvimento. Como é que funciona, pessoal? É dessa forma. Imagina um prato. Ali você tem o ovo, a clara e a gema no meio, né? A gema é tudo aquilo que temos sobre controle. A gema, aquele pedacinho ali, é tudo aquilo que temos sobre controle. A clara, né, a parte um pouquinho maior, é tudo aquilo que temos influências, né? Tudo que nos influenciam está ali na clara. E o prato, né, é tudo aquilo sobre o qual não temos controle e nem influência, né? São os fatores externos aí que a gente não tem controle e nem influência. É o prato. Como é que funciona essa teoria? A gente começa pela gema, a parte menor, onde tudo que é aquilo que temos controle na nossa vida, né? Nós temos controles com as nossas ações, né? Com as nossas atitudes, com as nossas decisões, com as nossas escolhas, com o nosso desenvolvimento, tudo aquilo que a gente tem controle. A gente começa a controlar, a ver nessa gema, nessa parte menor, tudo que tem controle, a gente começa a desenvolver, né? A gente começa a mudar. E indo para outra área, que é a área da clara, a área um pouquinho maior, é onde a gente tem influência. A gente tem dois tipos de influência, pessoal. A influência positiva, claro, e a influência negativa. Lembra aquela historinha que eu disse, né? De eu ia viajar, encontrava um técnico e todo mundo começava a reclamar. Reclamar, reclamar, não dá, não consigo, não posso, não tenho recurso. Isso aí é uma influência negativa. Então, eu preciso controlar essas influências, né? Poxa, eu tenho que filtrar essas influências, né? Então, a gente precisa filtrar. Tudo que é influência boa, tudo que é exemplos bons, como eu disse também, um exemplo bom, influência boa do líder que eu tive lá no começo da minha trajetória. Ele era um cara rústico, eu levava tudo pelo coração, mas depois eu comecei a observar, eu abri um mindset, eu comecei a observar que a influência era positiva, eu tinha que absorver aquela influência, né, para eu ter um desenvolvimento. Então é isso, isso que é, né, a parte da clara, da parte do ovo ali um pouco maior, essas influências. E você é influenciado por qual tipo de influência? Positiva ou negativa? Isso é bacana, você parar para refletir em qual influência você está indo, né? Você está seguindo, né? Influências negativas gera automaticamente mais furos no seu balde, você está perdendo muita água, seu comportamento vai lá embaixo. Influências negativas, seu mindset fica fixo, você não consegue desenvolver, você fica travado, vem pessoas novas no mercado, acabam subindo degraus, e você está ali há 20, 10 anos e não consegue subir. Então, essas influências negativas têm tudo a ver com o que a gente veio falando aqui até agora. E as positivas? É claro que é o óbvio, né? O óbvio precisa ser falado. Influências positivas são quando você começa a tapar os furos, né? Você começa a influenciar as pessoas positivamente, seu mindset já está como desenvolvimento,
né? Você começa a querer crescer, você começa a desenvolver, né? A querer buscar mais, o novo, você quer mais, você quer mais. Então isso aí é influência positiva, porque você começa a crescer e você começa a influenciar positivamente outras pessoas. Isso é bacana que você pode trazer até para o lado pessoal, né? Da sua família, seus filhos, né? Pais, mães, enfim. E o por último, que é o prato, né? É tudo aquilo que é sobre o qual a gente não temos influência e nem controle, né? São situações que a gente se depara, como por exemplo, a gente não tem controle no local onde o trabalho lá é psicologicamente inseguro. Aquele trabalho, poxa, deixa você, né, pesado, você tenta desenvolver, não vai, você vê que as pessoas não conseguem ter um mindset de desenvolvimento, sabe? Você não consegue tapar os furos das pessoas, ninguém aceita o feedback, é aquele ambiente que você fala, caramba, esse ambiente aqui não é para mim, porque existe situações assim, né? Tem situações que as pessoas não querem mudar, aí já é outro assunto. Eu entender o que está acontecendo de errado comigo e eu querer essa mudança, aí você vai entrar em todas essas três etapas que a gente está falando aqui agora. Mas situações que a pessoa não quer ficar aqui, mesmo que a gente tente, a pessoa não quer. Então, isso tudo a gente não pode controlar e nem influenciar. Então, e qual que é a teoria desse ovo frito? Você percebeu que a gente começou pela gema, que é a parte menor, depois foi indo para a parte maior do ovo, né? Aqui eu controlo tudo. A parte clara do ovo eu sou influenciado. E o prato eu nem tenho controle e nem tenho influência. Então, o que eu tenho que fazer para melhorar essa teoria? Eu começar a focar aqui, ó, na parte menor. Se eu começar a alimentar tudo que eu tenho controle na parte menor, automaticamente essa parte menor ela vai expandir. Ela vai expandir, começa a diminuir a clara do ovo, né? Aí eu já começo a escolher as minhas influências, que é positiva, e começo a aumentar, a tirar do prato. Você pode ver que o ovo aumentando vai diminuindo o prato. Então, quer dizer, a minha parte que eu controlo, eu já começo a dominar todas as outras áreas. Então, é aquilo que eu falei. Tem tudo a ver com o que a gente está falando. Está tudo ligado. Se eu começo a ter um desenvolvimento, se eu começo a abrir um mindset, se eu começo a entender os meus feedbacks, entender os meus problemas internos e externos, eu começo a focar o que eu controlo. Se eu começo a focar o que eu controlo, as outras áreas vão se expandindo, vão sumindo, vão saindo. E aí tá, pronto. Eu começo a ser uma pessoa extremamente influenciador positivamente, eu começo a ter um meu mindset, desenvolvimento elevado, e eu já não tenho mais furo no meu balde. Meu feedback, eu já começo a dar feedbacks, já começo a querer ver pessoas igual a mim. Olha que bacana isso, gente. Olha que bacana que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, né? A gente pode influenciar muita gente, a gente pode ajudar muitas pessoas. Como eu disse, tem pessoas que vai aceitar, vai ter pessoas que não quer nem saber de falar disso, mas tudo bem, tudo bem. A gente tem que buscar pessoas que queiram crescer junto com a gente. Então, pessoal, esse é a recomendação que eu queria trazer hoje para vocês, né? Para ajudar a gente a desenvolver dia após dia, né? Ajudar aí a gente impulsionar, a gente ser uma pessoa melhor, né? Eu sendo melhor hoje, eu ajudo você amanhã. E você sendo melhor amanhã, você ajuda outra pessoa e assim vai. E a gente consegue ter aí, né, um ambiente de trabalho saudável, né? Então um ambiente familiar saudável, que a gente começa a entender esses três princípios. Esse bate-papo bacana, né, que eu gostaria de trazer, né, de falar com vocês, né, de trazer esse conhecimento, né? Espero que venha agregar positivamente a vida de vocês, né? Coloque em prática, né, tudo que a gente foi falado aqui, tudo que foi. E como que eu posso disponibilizar esse material? Pessoal, é bem simples. Eu vou publicar esse vídeo, ele vai para o YouTube.
Então, quando eu inserir esse vídeo no YouTube, além do YouTube, ele vai lá para o Spotify também. Além de inserir esse vídeo, eu vou anunciar nas redes sociais. Está publicado, vocês, quem está seguindo aí, é um convite, venha seguir, ative o sininho lá, curte, comente, compartilhe, né, nos ajude. Lá no comentário do YouTube, vocês colocam assim, ó, hashtag Mindset Desenvolvimento. E embaixo o e-mail, coloca o e-mail. Então, repetindo, coloco lá, hashtag Mindset Desenvolvimento, embaixo o seu e-mail. E assim que você me mandar o seu e-mail, eu automaticamente já envio para você esse material, para você ter de consulta, né? Para você até mesmo, né? Passar para outras pessoas, né? E consultar aí no dia a dia. Então, combinado. Eu vou publicar esse vídeo no YouTube, vocês vão lá no comentário e colocar hashtag Mindset, vai estar aqui no vídeo, Mindset Desenvolvimento, e embaixo o seu e-mail. E assim eu vou estar disponibilizando esse material riquíssimo para vocês. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. Sejam muito bem-vindos aí a Camprime Connecta. É um podcast que é feito para você. E, como eu disse, vamos ter grandes bate-papos com grandes profissionais e também treinamentos, né, para a gente aí desenvolver o nosso mindset. Então é isso, pessoal. Grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.